de fé para a gente esse mês e para estimular e encorajar pessoas. E aí eu entendi que eu devia ministrar novamente agora, claro, com mais profundidade, com mais compartilhando um pouquinho mais, com mais tempo aqui dentro dela. Então, quero falar com você na primeira carta de João. Nós vamos ler todos os textos hoje na Almeida Revista e Corrigida, tá? Eu tenho lido geralmente na Nova Versão Transformadora, mas hoje vamos na Almeida Revista e Corrigida. E o título da mensagem de hoje é Vida e Amor, abundantes e completos. Quem quer receber, dá um glória a Deus aí. 1 de João capítulo 5, versos 14 e 15 diz: E esta é a confiança que temos em quem? Nele. Olha só, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João, aquele discípulo que diz: eu sei o quanto Ele me ama, por isso eu digo que eu sou aquele discípulo amado. João não tinha nenhuma crise de identidade. Gente, isso é tão nítido em João, que quando Jesus vai para a cruz, o único que acompanha, que continua com Jesus no momento de cruz é João. Pedro até foi perto, o João colocou ele para dentro, lá não vem aqui e tal. Só que aí ele nega Jesus. A hora que a coisa aperta, reconhece, ele nega Jesus. João é o único discípulo que aparece no cenário da crucificação que interage com Jesus. Você parou para pensar que Jesus da cruz olha para João e diz: filho, está aí a tua mãe. Mulher, está aí o teu filho. Jesus tinha, a princípio, Lucas vai apresentar 72 discípulos, ou a gente vai ver 70, tudo bem. Jesus dá um discurso duro falando sobre sua morte, sua renúncia, sua entrega. A maior parte, 58 ou 60, vão embora. Não, gente, esses que vão embora, eles param de seguir Jesus como os 12 que vivem em tempo integral com Jesus. Por exemplo, quem são os 2 discípulos que foram para Emaús? Era algum dos 12? Não. Tinha um lá que o nome dele era Cleopas, sei lá se é assim que fala. Mas era isso. Não é Cleópatra não, tá? Sossega. O pastor hoje pregou que Cleópatra era discípulo de Jesus. Os historiadores acreditam, e eu também, que aquela turma continua servindo a Jesus, mas a prestação, como muitas vezes, eu vou falar, é vida e amor abundante completo hoje aqui, amém? Como muitas vezes a gente começa a fazer, a gente começa a servir mais à distância. A gente não quer tanto envolvimento, porque quem fica mais perto vai ter mais problema. Mas também ele prometeu que vai ter mais galardão. Ainda bem que o Daniel levantou a mão e falou amém. Porque eu fiquei com medo do restante da igreja. Sim, ficar mais perto vai expor mais a gente, vai dar mais trabalho, vai exigir mais renúncia, mais lealdade, mais transparência e verdade, mais caráter. Mas também vai ter mais galardão. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será pedido, cobrado, muito se pedirá. Não por acaso Pedro é confrontado, você é um deles. Não por acaso João ouve de Jesus, em outras palavras: cuida daquela que cuidou de mim, cuida daquela que na terra foi minha mãe. Por quê? É para quem tem muito. É para quem não segue a distância, porque seguir a distância é se preparar para mudar de lado. Foi assim que Judas vendeu Jesus. Quando ele começa a se distanciar, ele está um passo de mudar de lado. Então cuidado para você também não estar um passo de mudar de lado. E aquilo que talvez há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, você jamais permitiria passar pela tua cabeça, agora é falado na mesa que você está. Coisas que a gente repreendia se viesse em pensamento, agora às vezes a gente dá vida, ou deixa os outros falarem. Os discípulos, quando ouvem um discurso duro, uma grande parte vai embora. Mas eu acredito que eles servem a Jesus esporadicamente
Eu não quero uma vida com Deus de tempo em tempo, esporádico, quando eu não tenho... Hoje eu não vou servir porque eu estou numa luta. Hoje eu não vou servir porque eu estou com dificuldade, porque eu estou com problema. Gente, você lembra quando foi a última vez que você acordou e não tinha nenhum problema? Nenhum para resolver? Quem lembra? Levanta a mão, quem lembra? Eu gostei que a Silvana e a Cida quase viraram piruleta ali rindo. Porque além dos nossos ainda tem os dos outros. E glória a Deus, porque a gente intercede, a gente luta. A gente é cristão. A gente sente, ri com quem ri, chora com quem chora. Corre com quem corre, caminha com quem caminha. Mas, quando a gente vê o cenário de Jesus na cruz, é só João que está lá, colado. E detalhe, será que o João não pensou que o que aconteceu com Pedro podia acontecer com ele? Eita, nós já vimos você andando com ele, porque o João era um dos 3 mais próximos. Do mesmo jeito que Pedro era muito próximo de Jesus, João também era, ainda pior, hein? O João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João é aquele que Jesus se dirige. Você nunca parou para pensar? Os discípulos saíram com medo que poderia acontecer com eles. Mas na cruz, Jesus se dirige a João e nada acontece com ele. Ninguém naquela hora chama João para um interrogatório. Ninguém diz, aí também é um deles. Vamos pôr na cruz. Ninguém faz nada. Sabe por quê? Porque até o nível de pressão e perseguição que virão sobre a minha e a sua vida tem que ter permissão de Deus. Se Deus não permitir, não chega. Então não adianta fugir e se esconder. Eu posso estar lá igual o João, exposto. Se aquela perseguição não é para mim, Deus vai proteger e vai falar, não toca no Rogério. Mas se alguma luta vai me aperfeiçoar, vai extrair de mim um testemunho que vai honrar o nome de Jesus, aí Deus vai dizer, deixa eu chegar no Rogério. Aí alguém vai dizer, mas como? Falou, igual o Jó. Tem luta que é para o Jó, tem luta que é para o Daniel. Tem luta que é para o Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês sabiam que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego eram contemporâneos? Quem sabia disso? Agora, onde estava o Daniel quando os 3 foram para o fogo? E onde estavam os 3 quando Daniel foi para a cova? Cada um estava na tua luta. Cada um estava na sua luta. Cada um estava testemunhando a honra ao Senhor da sua forma. Não se esconda, não fuja. Tenha confiança em Deus. Diga comigo, confiança em Deus. Não, fala agora, e joia. Agora com confiança. Agora é só para quem confia em Deus, vai. Você está vendo como começa a mudar? A gente precisa parar de falar de um jeito que nem a gente acredita. Porque, gente, parece brincadeira, mas não é. Até a forma como a gente se posiciona e o que a gente fala faz a diferença na nossa vida. Não por acaso a Bíblia diz que nós vamos comer do fruto da nossa boca. E tem gente que só murmura e só fala do problema. Vocês já me ouviram falar bastante isso aqui. Tem gente que para cada 10 soluções que você arruma, ela te apresenta 20 problemas. Vocês conhecem gente assim? Só que às vezes a gente começa a se tornar assim e nem percebe. Eu já me peguei criando problema para as minhas soluções, mas alguém diga eu. Para ninguém falar, ai, pastor está dando indireta em mim, né? Eu estou falando do Ozelim, lógico que eu estou. Não é você? Você não é um desses? Mas estou falando de mim também. Então resolveu. Tamo junto, é nós. Acabou, já era. Acabou. Aí ninguém fica com crise. É com a gente essa mensagem. Essa palavra chegou para mudar a minha vida e de mais alguém aqui. Essa mensagem não veio para eu expor a Bia e a Carla. Pronto. Bianca e Carla, é com vocês. O resto aqui é todo mundo anjinho. Vocês duas são problemáticas, vocês foram escolhidas. Não, essa mensagem começa em mim que estou ministrando. E pega o Paulo, cabeludo lá da porta. Todos. Qual é a confiança que nós temos em Deus? Que tipo de confiança faz você se levantar todo dia para trabalhar, para estudar, para cuidar da casa, para fazer o que for? Tem gente que fala, pastor, não tem nem vontade de levantar. Então se encha de confiança em Deus. Diga comigo, confiança em Deus. 3 vezes, bem forte, vai. Mais uma agora, vai. Os homens já descobriram o poder do
do posicionamento e das palavras para o cérebro e para as emoções humanas. Aí o pessoal investe 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil num curso. Legal, uma imersão, não tenho nada contra. Investe para ouvir um monte de coisa que você aprende de graça na Bíblia e não pratica e fica com vergonha e não abre a boca na igreja. Aí vai lá, pula, dança, grita, entra na água gelada. E para Jesus é uma luta para falar um amém. Não por acaso, já disseram que nos últimos dias a gente ia ter que pregar para os evangélicos. Porque eles trocaram a glória de Deus pela glória dos homens. Alguém descobriu que se você falar assim, e se você fizer isso, e vai ter resultado, e o teu dia vai ser extraordinário. Poxa, mas alguém já mostrou na Bíblia que você sair assim. A primeira mensagem desse ano, aliás, a última mensagem do ano passado e primeira desse ano. Alguém lembra qualquer coisa que seja dela, da virada do ano? Só um textozinho de Apocalipse. E saiu vitorioso, e eu não fui pesquisar não, tá? É que ela está no meu coração. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que Deus falou comigo. Outro problema é que erro que a gente comete, a gente não se lembra do que Deus tratou com a gente. O que está escrito aí no versículo? E essa confiança que temos em quem? Nele quem? Em Deus, em Jesus. Qual que é a confiança que temos nele? Fala para mim, que se o quê? Pedimos alguma coisa, qualquer coisa. Alguma coisa o quê? Segundo a sua? Ele nos... Qual que é a vontade de Deus para nós? O que ele falou? Quais são as direções? Na virada ele deu uma palavra, dentre outras coisas, e saiu vitorioso. Está lá em Apocalipse. Vitorioso e para vencer. Letícia pegou. Saiu vitorioso e para vencer. Nós terminamos 2023 e eu falei, eu não estou saindo de 2023 derrotado, fracassado. Eu estou saindo vitorioso e para vencer. Já comecei o ano engravidando minha esposa, só para mostrar que não é brincadeira a coisa. Não mexe comigo. Gente, brincadeiras à parte, para pensar. Com que atitude a gente levanta a cada dia para encarar os desafios? E, gente, você acha que todo dia eu acordo, pastor, eu queria ser igual ao senhor? Não queria. Não, pastor, queria. Não queria. Claro que eu queria, você não sabe como que eu sou. Não, mas eu te vejo aí pregando. Ah, bom, você queria ser igual eu pregando. Ah, pastor, então quer dizer que isso é falso, é duas caras? Não, quer dizer que eu sou humano. E eu tenho lutas igual você. E Tiago vai dizer de Elias, hein? O Elias, meu Deus do céu, eu sou... Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha provações, tentações. Elias viveu uma depressão. Elias foi arrebatado, não viu a morte. Elias orou 3 anos e meio de seca. Elias orou de novo e choveu. Elias era bom de corrida, quem sabia disso? Por que Elias era bom de corrida? Pelo menos teve uma corrida dele que foi histórica. Ele correu para alcançar o carro, a carruagem de cavalo de quem? Vai pesquisar na Bíblia então, vai. Ei, Elias era um cara extraordinário e teve dificuldade. Pastor, mas o senhor está falando sobre a gente ser vencedor, ou está falando de ter dificuldade? Eu não estou entendendo. Então eu vou falar mais claro. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos dias difíceis, todos nós ficamos desanimados, todos nós somos tentados a parar, todos nós nos sentimos traídos, todos nós nos decepcionamos com quem deveria ser verdadeiro com a gente e não é, todos nós decepcionamos conosco, com a gente mesmo, porque a gente se auto-sabota, mas muitos de nós, eu profetizo que muitos aqui dessa igreja, muitos, a maioria, em nome de Jesus, que venham ser todos, decidiram ir além disso e ficar naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Não é, irmãos, o que eu vim aqui pregar para você não é sobre quem eu sou e quem você é, mas é quem nós podemos ser nele. O que nos está disponível nele. E esta é a confiança que temos nele, não é em nós mesmos, não é no nosso temperamento, na nossa personalidade, na nossa habilidade,
É nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dele, ele vai nos ouvir. Ele nos ouve. Ele está ouvindo. Agora, há poder nas nossas palavras, há poder nas nossas escolhas, há poder nas nossas prioridades e ações. E o que nós estamos construindo para nós mesmos, para a nossa família, para quem nos cerca. O que a gente está construindo está totalmente ligado com como a gente fala, com o que e quem a gente ouve, quanto tempo e com que profundidade, quem e o que nós ouvimos. Porque tem gente que ouve aqui 50 minutos de pregação, mas é 4 horas de conversa fiada e murmuração, sabota tudo que recebeu de Deus. Com o que estamos nos alimentando? Confiança, gente, o que é isso? Quando eu falo de confiança, me vem uma imagem, uma lembrança na minha cabeça. Eu pequeno, e minha irmã também, e meu pai na piscina, lá em Ribeirão Preto, no clube chamado Palestra. Coincidentemente tem um Palestra aqui ao lado. Eu cresci também frequentando um clube lá chamado Palestra, joguei por ele e tudo. E tinha a piscina. A piscina tinha a piscina do trampolim, que tinha um trampolim de 3 andares, primeiro, segundo, terceiro. Essa piscina do trampolim tinha profundidade de 5 metros. E a piscina normal, que começava rasinha, né? Começava escadinha, criança, e lá no outro lado era 2 metros de profundidade. Eu lembro que eu recebi do meu pai um estímulo à confiança. Foi me ensinando de pequenininho. Aí ia lá para o fundo. Aí meu pai falava, vem, pula. Aí eu pulava, afundava. Alguns já ouviram contar isso, eu afundava. Afundava, ele me pegava, punha na beirada, e pegava minha irmã, 2 anos de diferença. Eu devia ter uns 5 anos de idade, 6, e ela devia ter uns 4. Idade do Israel, mais ou menos. E punha na beirada, e pulava e afundava. A mesma coisa que eu faço com Israel hoje, eu jogo ele e deixo ele afundar. Que isso, pastor? Ele vai engolir água. Não, ele vai aprender a não engolir água. Como ele já aprendeu, ele já sabe. Ele não sabe nadar, boiar sozinho, ele usa boinha ainda. Mas ele afunda e não engole água. Quem já foi com Israel na piscina sabe o que eu estou falando. Agora, fica brincando muito tempo na água, até a gente engole. Dá uma distraída, rio, não sei o que e tal. Mas ele sabe travar. Aprendeu de pequeno. Aí ia lá. Aí meu pai falava, pula. Eu não tinha condição nenhuma, sem boia, sem nada, de me garantir. Mas eu pulava porque essa é a confiança que eu tinha no meu pai. Que eu posso até afundar, mas eu não vou permanecer no fundo. Meu pai vai me tirar de lá. Essa é a confiança que eu e você precisamos ter no nosso pai de amor. O meu pai humano é maravilhoso, mas é falho, é limitado. O teu pai, eu como pai, somos falhos, limitados, mas o nosso pai celestial é perfeito. E se você não teve uma figura do pai, eu estou aqui te encorajando a ressignificar na tua mente, no teu coração. Há um pai que diz para você, se eu mandar pular, pode confiar, porque eu te pego pela mão. É ele que garante. Aí eu lembro, já contei, um dia eu pulei e tal, aí meu pai pegou eu. Aí que ele foi erguer, quando ele olhou na borda, cadê minha irmã? Não estava lá. Ansiosa. Puf, pulou. Enquanto ele estava pegando ela pulou, ela não esperou. Pega um, põe na borda, pula o outro. Aí ela tomou um pouquinho de água, mas também não morreu. O pai estava ali. Isso aí me faz lembrar do Pedro. Pedro olhou para Jesus, confiou em Jesus, andou sobre as águas, sentiu medo, sentiu, foi para a emoção, aí que eu estou sentindo, aí sabe pastor, eu estou sentindo, é que eu ouvi umas pessoas falando as coisas, é que eu senti o vento, é que eu percebi que está tudo, é porque eu não sei o quê, então afunda junto com os outros. Só que pelo menos tenha a humildade e a nobreza de reconhecer que está afundando e falar, Jesus me ajuda, eu fiz bobagem, eu fui pela cabeça dos outros, não tem nada a ver comigo. Pedro passou por essa experiência. Mas Jesus estava lá. Eu estou aqui para te dizer que Jesus está aí de mão estendida. Essa é a confiança que você tem que ter nele. Pastor, mas eu estou afundando porque eu errei. Pois é, Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele também errou. E mesmo assim Jesus não pegou e falou, agora se vira, não quero nem saber, maluco. Não, Jesus estendeu a mão e pôs o homem de volta no barco. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, eu quero estender a mão e colocar você de volta no barco. Qual barco, pastor? Eu estou firme com Jesus. Mas há quanto tempo você não vive pela fé? Como assim, pastor? É tudo muito racional, é tudo muito matemático. Tudo muito racional. Domingo eu falei disso. E aí ontem
na nossa turma de Homem ao Máximo, ouvindo todos os casais falando do culto de domingo, a palavra domingo, domingo. Eu falei, meu Deus do céu, eu sei que foi uma bênção domingo, mas acho que nem eu estava percebendo que foi tão bênção assim. Mas aí eu paro para pensar, a revelação que Deus nos deu esse domingo, que eu nunca tinha ouvido ninguém pregar, alguém pode ter pregado com certeza já, mas eu nunca ouvi, veio na hora. O filho que saiu, perdeu tudo no tocante a coisas materiais. Com a matemática você consegue restituir. O filho que ficou, destruiu tudo que matemática não resolve. Relacionamento, confiança, afeto, amor, graça, amizade, vínculo. Será que a gente está destruindo o que tem valor? Por causa do orgulho, por causa do ego, por causa da revolta, por causa da indignação. Não, mas é porque eu mereço mais do que ele, do que ela. Onde já se viu isso? É a síndrome do filho que ficou. E recuperar casa e carro, você faz conta e consegue. Mas recuperar relacionamento não dá para fazer conta. É mais complicado. Então cuidado, para não sabotar o que realmente tem valor na sua vida. Jesus está pronto a estender a mão, mas a gente vai ter que ter como Pedro a humildade de dizer, Senhor, eu vacilei. Porque quando você lê o texto, Jesus dá a Pedro a autoridade, uma liberação, uma palavra para andar sobre as águas. O que é isso? E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. O que Jesus disse? Vem. Ele pediu. Recebeu de Jesus a resposta que sim ou que não? Sim, é minha vontade, pode vir. Foi e andou. O versículo 15 vai dizer, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe... Estou andando em cima das águas, confiando na palavra de Jesus. Há quanto tempo nós não nos movemos no sobrenatural? Diante de uma luta, de uma tempestade, diante de uma tentação física, espiritual, emocional. Há quanto tempo não nos movemos em fé, diante de uma enfermidade, diante de uma crise financeira, diante de um problema de relacionamento? Ao invés de tentar resolver do meu jeito, deixa eu orar a Deus, deixa eu me consagrar, eu vou clamar a Deus, eu vou me esvaziar de mim, eu quero ser cheio de Deus, e agora sim eu vou resolver essa situação, na direção que Deus der. Me preocupa ver uma geração que está se tornando uma geração que tem fórmula para tudo. Porque um grande perigo de encontrar a fórmula de tudo é parar de viver pela fé. Põe para mim Hebreus 10, 37, por favor. Isso aqui veio agora por inspiração. Presta atenção nisso. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não. É tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer? Não, calma. Agora o 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, o que Deus diz? Minha alma não tem prazer nele. Quando a gente começa a viver um tempo de fórmulas para tudo, a gente já não vive pela fé. A alma de Deus perde o prazer. É tempo de restaurar a fé. É tempo de ativar, reativar a fé. Porque com a fé ativada, tem vida e amor em abundância. Vida e amor em abundância. Mas onde a fé é negligenciada, falta vida, falta amor, falta graça, falta direção, falta sabedoria. Alguém está entendendo o que Deus está tratando com a gente hoje aqui? Põe o primeiro tópico, por favor, presta atenção nisso. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiança e direção para sermos... mais confiança e o quê? Direção para sermos atendidos, abençoado. Conheci mais a Deus, eu tenho mais confiança. Quanto mais eu conheço a Deus, é maior a minha confiança.
Quanto menos eu conheço a Deus, menos confiança, é menor a minha confiança. Estamos preocupados em conhecer a Deus. Deus se tornou, irmãos, me preocupa, Deus se tornou um encaixe no nosso dia. Hoje não deu tempo nem de orar. Espera aí. Quer dizer que o dia não começa ouvindo Deus e falando com Deus? Porque deveria. E eu não estou falando para fazer uma média com Deus, para Deus gostar de mim e de você. Eu estou falando, até vou usar um termo aqui, mas você vai entender. Até para benefício próprio. Antes de começar o meu dia, deixa eu falar com quem já sabe tudo que eu tenho pela frente. Deixa eu falar com quem já sabe as demandas, os problemas, as crises, os conflitos que vão surgir que eu ainda nem sei. Deus já sabe do nosso amanhã, gente. Qual o melhor momento de acessar? Agora, hoje. Assim que Ele disser, olha, eu vou falar com você sobre isso. Então, quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais confiança e direção para sermos atendidos e abençoados. Quanto menos conhecermos a Deus, menos confiança para ser atendido e abençoado. Tem gente que não está sendo abençoado e atendido, não é porque Deus não tem grandes promessas na vida da pessoa. Não é porque Deus olhou e falou, isso aí qualquer coisa, isso aí eu criei para sofrer. Deus não te criou para sofrer. Deus não colocou você e eu no mundo e falou, vai lá, vai sofrer, miserável. Vocês vão ser felizes e vocês vão se lascar. Que Deus é esse? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, porque alguém tem num dia, no outro dia não tem mais. Tem gente que esgota o amor. Você já viu gente que dizia que nos amava e depois não nos amou mais? Quem já viu isso? Um monte, irmão, ao longo da vida. Uma pessoa disse que me amava. Alguém já disse, quando a pessoa não é de Jesus, casa falando meu bem e termina o casamento falando meus bens. Amava. Deus não tem amor, Deus é. E por ser, Ele não nega a si mesmo. Por que que Ele não pode mentir, enganar? Porque Ele não pode negar a essência dEle, a natureza dEle. Assim como Ele é amor, Ele não nega sua essência. Então, se Ele ama de forma igual, por que que um está acessando e o outro não? Talvez porque um está conhecendo mais a vontade de Deus para si. Alguém percebeu que Deus criou. Alguém acordou e falou, peraí, não. Eu ouvi uma palavra, eu entendi, Deus me criou para ser uma bênção. Agora eu vou me levantar. Eu volto na palavra da virada do ano. E saiu vitorioso e para vencer. Essa semana, amanhã, quinta-feira eu saio vitorioso e para vencer. Pastor, eu fiz isso aí e foi o meu pior dia. Agora imagina se você não sai vitorioso para vencer. Como é que seria o dia? Porque se o dia foi difícil, a gente encarando com fé, imagina sem fé. Irmãos, bem simples, para ficar mais claro ainda, presta atenção nisso aqui. Para todas as pessoas que cercavam Daniel, até o momento em que ele foi lançado na cova, até o momento o quê? Que ele foi o quê? Qual foi o pior dia da vida de Daniel? Pastor, eu não sei tanto assim da vida de Daniel. Pelo amor de Deus, é raciocínio, me ajuda. Para quem está ao redor de Daniel, e até para o próprio Daniel ele pode pensar. Até o momento em que ele foi lançado na cova, até o momento que ele foi lançado, qual foi o pior dia da vida dele? Não, alguém vai perceber, alguém vai falar. Alguém aqui quer ser jogado numa cova de leões? Hein? Qual foi o pior dia dele? Aquele. O dia em que ele foi sentenciado e lançado na cova dos leões. Foi ou não foi? Era até aquele momento ou não era o pior dia da vida dele, gente? Era ou não era, gente? Mas aquele que era o pior dia da vida dele também se tornou em um dos melhores, se não o melhor. O Paulo já entendeu, mais alguém vai pegar. Porque no ser lançado na cova dos leões e passar a noite com Deus, com os anjos de Deus ali, e no outro dia ser tirado dali de dentro pelo rei, e os seus inimigos que queriam sabotar o seu futuro serem destruídos, e então ele tem um futuro brilhante pela frente,
Naquele dia virou o jogo na vida de Daniel. Ei, presta atenção que os seus dias, os meus dias mais difíceis, são a maior oportunidade de virar o jogo na nossa vida definitivamente. Eu comecei a enfrentar algumas lutas no final do ano passado. E eu falei, Deus, eu estou ficando cansado, estou ficando esgotado. Deus, olha, tem muita coisa aqui que eu acabei abraçando e que está me desgastando, me sobrecarregando. E aí Deus falou para mim, que bom que você entendeu. Agora você vai mudar a postura nisso. Mas agora, presta atenção nisso. Você vai precisar de uma grande atitude agora, não vai? Eu falei, vou. Ele falou, então se prepara que essa grande atitude vai trazer uma grande obra na tua vida. Gente, se a nossa vida estiver muito assim, mais ou menos, a gente se esforça para crescer? Hein? Duas coisas em geral, tá? Em geral. Duas coisas fazem uma pessoa começar a melhorar a alimentação e fazer atividade física. O que são essas duas coisas? Doença. A pessoa não muda a alimentação porque ela está saudável. Ela muda porque ela está... Preciso, antes que eu morra, antes que eu fique vegetando, dar trabalho para os outros, antes que eu tenha que usar fraldão, antes que isso, que aquilo. Então eu preciso exercitar e melhorar, diminuir aqui o açúcar, diminuir o sal, diminuir isso, diminuir aquilo, não comer tanto, não ser tão compulsivo, sei o que, tal. E a segunda coisa? Está obeso. O desejo de mudar o que você está vendo, o cenário que você está vendo. Faz sentido, gente? Enquanto a pessoa come, gente, aí eu me lembro, até os int, dos inta começa a mudar, os enta mais ainda. Na época dos int, irmão, corria por prazer e comia por luxo. Hoje a gente tem que comer na obrigação. E queimar meu Deus, no turbo. Irmão, enquanto a gente come, não fica doente, não engorda. Alguém come, bebe, não fica doente, não engorda, está preocupado em diminuir e se cuidar? Agora, pelo amor de Deus, não vai chegar hoje em casa, o pastor falou, eu ainda não cheguei lá, quando eu chegar lá, vocês vão saber, haverão sinais. Se alguém já está pegando o teu pé, é que já há sinais, tenha humildade. Se alguém está alertando, é que já há sinais. Eu vejo os meus, eu sei que tem sinais na minha vida. Não estou falando para os outros não. Lembra que eu falei que a mensagem começa aqui, depois vai ali. Ei! O grande dia difícil da vida de Daniel revelou o quanto Deus era com ele. Então se prepara, porque os dias mais difíceis da minha e da sua vida vão revelar a glória de Deus em nós. Vida e amor em abundância. Vida e amor de forma extravagante. Mas a gente precisa conhecer. A gente precisa saber o que é nosso por direito. A gente precisa saber o que a gente pode acessar. Davi sabia quem era o Deus dele. Ele conheceu esse Deus no pasto, encarando o leão, encarando o urso. Quando ele vê um gigante bater no peito da arena e zombar do Deus de Israel, Davi já sabe quem é o Deus a quem ele serve. Ele vai confiante para a arena. Sabe por que a gente está perdendo algumas batalhas e fugindo covardemente de outras? Porque a gente está negando as pequenas batalhas do dia a dia, que deveriam ser vencidas pela fé, porque elas nos preparam para as grandes conquistas. Irmão, saia daqui hoje dizendo, eu estou saindo vitorioso e para vencer, e cada pequena batalha que eu vencer aqui vai me preparar para as maiores conquistas que estão à minha frente. Mudança. Essa é a confiança que a gente tem nele. Quanto mais eu conheço a vontade de Deus, mais eu tenho confiança, mais eu tenho direção para poder ser atendido e abençoado. Alguém quer ser atendido por Deus? Alguém quer ser abençoado por Deus? Conheça mais a Deus, se relacione mais com Deus. Não dá para começar o dia e encaixar Deus na metade ou no fim. E eu não estou falando por nenhuma vaidade de Deus, eu estou falando por sabedoria. Comece o dia aos pés de Cristo e termine o dia celebrando a Cristo. Começa o dia de joelho aos pés do Senhor, você vai terminar o dia com as mãos erguidas agradecendo ao Senhor. Mas pastor, mas foi o dia da cova? Foi o dia da cova dos leões. E o dia da cova dos leões mostrou quanto Deus é na tua vida. Pastor, eu comecei a orar, comecei meu dia orando, comecei o dia lendo a Bíblia. Pastor, mas foi tanto problema. Agora imagine encarar todos aqueles problemas sem ter tido uma palavra de Deus antes.
sem estar cheio do Espírito Santo. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Por que a gente é fiel a Deus com as nossas finanças, nossos recursos? A gente tira a parte que é de Deus, porque a hora que vier a luta na parte nossa, a gente pode dizer: Deus, a tua parte já está aí. Agora eu preciso que o Senhor me ajuda, me abençoa e protege a parte minha que está aqui comigo. Agora os infiéis dão lugar para o diabo entra e faz um rebuliço, uma bagunça. Irmãos, são 23 anos pregando. Às vezes é que a gente distrai, a gente fica muito confiante que está tudo bem. Quando está acontecendo muito problema numa área da nossa vida, num canto, alguma brecha tem. Daqui a pouco você vai ver, há uma quebra de aliança. Aí as coisas vão quebrar, vai dar errado. Quando começa tem uma infidelidade, tem uma quebra de aliança. Quantas vezes eu estava orando, eu tinha uma equipe que eu auxiliava. Gente, vamos fazer uma reunião aqui. Deus está me incomodando, tem brecha, que tem alguma coisa errada. Tinha um pecado, tinha uma coisa, tinha outra. Infidelidade. Promiscuidade. A brecha destrói, o diabo entra para roubar, matar e destruir. Agora, quando a gente abre para Jesus, Ele entra para trazer vida abundante. E vou te dizer, Deus traz na nossa cara aquilo que as pessoas tentam fazer escondido de nós. Deus põe diante dos nossos olhos, por causa da aliança. Cabe às pessoas ter a humildade de reconhecer: eu agi na escuridão como o diabo, e não quero mais isso, eu vou vir para a luz. Eu quero tudo às claras na minha vida como Jesus. Mais abençoado, mais atendido, confiança. Se eu pedir algo segundo a vontade de Deus, olha o que diz João capítulo 10, agora é o Evangelho. Vamos falar um pouquinho do João hoje aqui. João capítulo 10, verso 9. Jesus diz: eu sou o quê? A porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará o quê? Pastagens. Jesus é a porta, esse é um ano da porta, das portas abertas. Jesus é aquele que estabelece um caminho para nós, uma direção para nós, uma visão para nós. Agora não tenta inventar uma porta que Jesus não deu, porque o que eu vejo de gente pescando o versículo, inventando que Deus falou. Sabe qual é o problema de eu tentar inventar para vocês que Deus falou algo? Gente, eu vou fazer uma coisa aqui que Deus mandou, que Deus falou, e Deus não ter falado, é que eu vou passar vergonha, mais dia menos dia, diante de vocês e principalmente diante de Deus. Está cheio de gente aplaudindo, gente que diz que tem uma porta, e Deus não falou nada. Cuidado para não incentivar alguém a não sair por uma porta, sair pela janela, como ladrão e salteador, fugido, escondido. Cuidado para não estimular alguém a se perder. Jesus se auto-intitula porta, o acesso. Ele é acesso à vida. Ele é o acesso pelo caminho certo e do jeito certo. O que é isso? Jesus diz: eu sou a porta. Ele fala de 3 coisas. Ele fala: se alguém entrar por mim, qual a primeira coisa que vai acontecer? Salvar-se-á, salvação. Segunda coisa, entrar e sair, acesso, movimento, dinâmica na vida. Deuteronômio 28, 6 diz: bendito serás ao entrares, bendito serás ao... O que é isso? É fluir e não forçar. Tem gente que tem que forçar. Ladrão e salteador, força. O Espírito nos faz fluir, como ele fluía sobre a face das águas, como ele pairava, como ele se movia. Quando a gente tem uma porta aberta por Deus, há fluidez. Quando a gente não tem uma porta aberta por Deus, a gente tenta forçar. É como usar um machado cego. A Bíblia diz que se não afiar o corte do machado, vai ter que fazer mais força. A falta de afiar o corte do machado na palavra, no relacionamento com Cristo, está fazendo muita gente se desgastar para tentar provar uma coisa, que Deus nunca esteve presente, que nunca foi uma direção de Deus. Lembra que a gente leu lá, na 1 de João capítulo 5, nos versos 14 e 15, que nós temos uma confiança em Deus, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Esse conhecimento nos faz entrar pela palavra, nos faz sair de situações difíceis pela palavra.
Foi pela palavra que Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque ele decidiu não adorar outro Deus. Mas foi pela palavra que ele saiu ileso da cova dos leões. Ele não era um homem desleal, ele não enganou o rei, ele não era falso, ele não contou para o rei meia verdade, ele não escondeu nada do rei. Na verdade, armaram para ele, fizeram pelas costas dele, e Deus expôs quem faz pelas costas, como sempre expõe, e exalta quem anda pela luz. Daniel foi exaltado. Entrar e sair, ele entra na cova dos leões e sai da cova dos leões, na presença do mesmo Deus. Eu e você entramos num problema e saímos dele na presença de Deus, ou tem que fazer algum acordo, tem que vender a alma para o diabo? Não, não faça isso. Pastor, mas tem uma luta chegando ali, se eu não mentir, se eu não isso, eu não... Ei, vai na presença de Deus, até o fim. Você vai entrar e vai sair bem dessa situação. É o que ele está dizendo. Salvação, movimento, liberdade e provisão. Põe o tópico aí para mim, por favor, presta atenção nisso aqui, ó. Salvação, entrada, saída e provisão. Tudo isso para quem conhece mais a Jesus, para quem conhece e decide andar pela palavra de Deus. O verso 10 vai dizer assim para a gente, ó, o que Jesus falou no verso 10? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com o que, gente? Abundância. Nós precisamos decidir de que lado a gente vai ficar. Como ladrão na surdina? Ou como Jesus na luz? Ele fala, eu vim trazer abundância. A provisão que a gente viu ele falando no verso 9, se repete no verso 10. A liberdade que a gente viu falando no verso 9, se repete no verso 10. É sobre isso, gente. A salvação anunciada no verso 9, é repetida através da vida abundante no verso 10. O que Deus tem para mim e para você, não é mirrado, não é pouco, é generoso, é abundante. Nós viemos nessa noite e se nós nos abrirmos, nós vamos sair daqui transbordando, porque a medida de Deus é extraordinária, é generosa para nós. Ele tem uma medida generosa, acredite, confie nisso. Olha o tópico, por favor, põe para mim. À medida que crescemos no conhecimento e agimos pela o quê? Fé. Acessamos o quê, gente? Vida e provisão de que forma? Abundantes. Mergulha no conhecimento, mergulha. Valoriza. Cada dia que a gente lê a Bíblia, e eu não estou falando de ler de forma religiosa, para provar, para mostrar, para qualquer coisa, mas ler de forma espiritual, para ser moldado, para ser quebrado se preciso for, mas ser restaurado, para ser liberto de preconceitos que recebemos ao longo da vida. Eu tenho pais maravilhosos, mas eles não me ensinaram só coisa boa. Rogerinho, Israel, a Bela, tem pais maravilhosos, mas a gente não ensina só coisa boa para eles. Que isso, pastor? Irmão, quem já errou na frente dos seus filhos, diga eu. Olha, eu e mais 7 e os outros. Quero aprender com você aqui, a gente não tem filho, pastor Joia. Já errei. Já errei no peso, na medida, no momento, no jeito, no modo, não sei lá o quê. Alguém mais? Alguém mais? Não precisa ser na frente dos filhos, não. Na frente de outras pessoas. Alguém mais? E aí? A gente tem uma referência maior, que é Jesus. A gente tem a oportunidade de corrigir. A gente tem a oportunidade de melhorar, de ser moldado. Então, eu preciso abrir a Bíblia. Eu preciso cultuar, congregar, ouvir a palavra. Aberto a ser moldado. Alguém disse, é verdade, irmãos, e toda vez que acontece, a gente, em geral, aprende, às vezes doendo, às vezes sangrando.
Nós vamos conhecer o valor que nós temos para as pessoas quando a gente não for mais útil para elas. Quando elas entenderem que a gente não é útil, a gente vai saber o valor que a gente tinha o tempo todo. Porque tem gente que abraça na entrada e não fala nem tchau na saída. Tem gente que abraça e nos ama hoje. Aí se tem um problema, sai ainda falando mal amanhã. Porque não está mais bebendo daquela fonte. E a Bíblia diz, cuidado para você não sujar o caminho das águas que alguém está bebendo. Porque você está descontente. Deus vai trazer juízo sobre isso. Isso é perigoso. O que eu estou querendo compartilhar com você e comigo? Eu preciso ser moldado por Deus para eu não estragar tudo. Eu preciso ser moldado por Deus para me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso ser moldado por Deus para me proteger. Eu preciso ser moldado por Deus para não perder o ânimo, para encorajar a lutar mais uma vez. Eu preciso ser moldado por Deus para não cair em depressão, em desânimo, para não me tornar rancoroso, vingativo. Eu preciso ser moldado por Deus para continuar olhando a vida e as pessoas com bons olhos. Faz sentido para alguém? Você precisa ser moldado por Deus para quê? Eu falei de várias coisas aqui que fazem sentido na minha vida. Quais fazem sentido na sua? Para não se tornar uma pessoa rancorosa, para não se tornar uma pessoa rabugenta, mal-humorada, para não se tornar uma pessoa amarga, revoltada, traumatizada. Eu preciso ser moldado por Deus. Se eu não for moldado por Deus, eu posso me tornar uma pessoa amarga, traumatizada, sem esperança, sem ânimo. Mas se eu for moldado por Deus, Deus, obrigado, mais uma vez o Senhor esteve comigo. Vamos adiante que próximo dia tem novas experiências contigo. Gente, sabe qual é o nosso problema? É que aquilo que a gente gosta de ver acontecer às vezes na vida dos outros, a gente não quer que aconteça na nossa. Algumas coisas, tá? Por exemplo, a gente assiste um filme de superação. Aí, para quem gosta de filme de herói, para quem... de um casal que teve uma crise, aí ficaram bem, e restaurou, e foi... Gente, é encantador, a gente chora, a gente aplaude, a gente emociona, a gente fala, nossa, ali, a gente se inspira. Quem é assim às vezes? Eu. Gente, eu sou da geração que via o Sylvester Stallone correr e subir aquela escada morrendo, e a musiquinha lá, tanana. Esse dia o Rogerinho quis ver qual que é o nome lá, Rogerinho? Como que é? Não, o outro. O filho do Apolo. Creed. Pronto. O Creed. Aí o Rogerinho foi ver. Falei, Rogerinho, você está achando que isso aqui é bom? Isso aqui é café com leite. Bom é assistir o rock do raiz desde o começo. Bom é... Gente, quando eu vi o Rambo se costurando na floresta. Agora faz um corte, quer morrer. A gente se inspira no que o outro faz. Você viu? Nossa, aquela história. Queria ter uma história igual a do fulano. Relampiou, não sai nem para ir para o culto. E quer ser o Rambo. Quer ser o Rock. Relampiou, não atravessa a rua buscar pão. Vamos jejuar. Quanto mais treinar, se desafiar, crescer, reorganizar as coisas. Para os casais, aquele filme Prova de Fogo. Nossa, que incrível desafio. Mas não aguento o desafio de não bater boca com o cônjuge um dia. Um dia. Não julgar mal. Não ser egoísta. Deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu cônjuge, não a minha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão aqui ainda, gente? Eu estou preocupado. Tá bom, tá muito tenso, tá ruim. É só a pressão da palavra ou tá muito ruim? Não responderam, eu acho que é a segunda parte. Irmãos, a gente precisa crescer na fé. Para quê? Para que aquilo que a gente acha bonito e inspirador, a gente fale, eu vou encarar o desafio. Deus vai ser honrado. Se tiver que contar a história de alguém em 2024 que decidiu viver pela fé, que decidiu vencer pela fé, sair da crise, sair do medo, sair da angústia, sair da enfermidade, sair da falência, sair do ódio, sair da frieza, vão contar a minha história. É sobre isso.
Mas se a gente não crescer no conhecimento e não agir por fé, não vai acontecer. A gente vai ficar só no eu queria. Deus está falando com alguém hoje aqui? Vamos terminar, verso 11, diz assim. Eu falei já da sessão vida e provisão abundantes, né? O tópico, falei, né? Se não falei, eu ponho os dois juntos, mas falei sim. 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas quem? Ovelhas. Vida e amor, gente. É Jesus dando a vida dele pelas ovelhas. Põe o tópico, por favor, que meu tempo já foi. Jesus nos proporcionou desfrutar a vida o quê? De quem? De Deus, através do seu próprio sacrifício. Isso é vida e amor com abundância. Isso é vida e amor completos, porque o bom pastor deu a vida, e ele não deu uma parte, ele não deu um dedo, ele não deu uma mão, ele não deu uma perna, ele deu até a sua última gota de sangue. Jesus se esgotou para eu e você sermos cheios até transbordar. Essa é boa para escrever. Jesus foi esgotado para eu e você sermos cheios até transbordar. Até a última gota dele. Ele entregou para ver o Rogério e ser tão cheio que transbordam. Jesus foi esgotado para sermos cheios até transbordar. Deixa ele transbordar através do teu testemunho. As pessoas precisam ouvir de Jesus através do nosso testemunho, através da nossa história de superação, através da virada que está acontecendo em 2024 na nossa vida. Porque os dias mais tenebrosos da nossa vida revelam onde está o nosso coração. É aí que entra aquela frase que eu falei agora há pouco, que as pessoas a gente vai conhecer quando elas nos tratarem como descartáveis. Eu não quero mais ele, não quero mais ele. Então agora eu vou falar mal, eu vou jogar pedra, agora eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou desprezar, eu vou... Tem gente que não vai dizer, eu vou manter uma boa aliança. Quem somos nós? Os que transbordam vida ou os que desprezam a vida? O verso 11 eu já falei. Agora, capítulo 13 aí de João, verso 1, para a gente terminar. Só virar umas 2 páginas aí de sua Bíblia. 2 ou 3, na verdade. João 13, verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para quem, gente? Para o... Ei, eu não vou para outro lugar, eu vou para uma pessoa, eu vou para Deus. Não, mais alguém vai pegar. Ei, mas para onde você vai quando você morrer? Não é o lugar, é para quem eu vou para Deus, eu vou para o Pai. Eu sou filho como Jesus, Jesus me tornou filho como Ele. Jesus pavimentou um caminho para eu ir também. Então quando eu fechar os olhos aqui, eu vou para o Pai. Pastor, você não tem medo de morrer? Não. Eu tenho medo de não viver enquanto tenho tempo. O meu receio é não viver. O meu receio é não mostrar Cristo enquanto eu estou aqui. O meu receio é não cumprir meu propósito enquanto eu estou aqui, que eu posso testemunhar, eu posso abraçar, ajudar, acolher alguém. Alguém está entendendo? Meu receio é não beijar quando eu posso beijar, abraçar quando posso abraçar, perdoar e ser perdoado quando posso fazer. Porque quando eu esgotar aqui, eu vou para o Pai. Eu quero que no meu velório, se Jesus não voltar a levar a gente tudo junto, que pessoas digam assim, recebi muito, derramam muito, foi uma bênção. Quero que ninguém chega lá e volta e fala assim, ficou me devendo, hein? Ei, o que a gente está devendo hoje? Eu não estou falando de dinheiro não, mas também pode pagar. O que a gente está devendo hoje? Vamos colocar em ordem. Para que quando a gente passar para o Pai, quem está do lado de cá diz assim, você viu, Leandro? Pai, pensa uma pessoa que deu tudo de si. Pensa uma pessoa que amava, que servia a Deus, que amava a família. Olha que ele ainda bem, ele é casado com a Carla, que bênção. Tá vendo, Leo? Consertei no meio da rotatória. Ei, gente, esse é o nosso tempo. Nosso exemplo é Jesus, Ele se esgotou.
aqui e foi para o Pai. Deu o melhor de si aqui. Você pode dar um sorriso para quem está do teu lado? Diga, você é tão amado. Diga, a medida de Deus para você é tão grande. Não fica economizando, não. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de entrega. Dê o melhor de si. Eu tive que abrir essa parte do dinheiro aí, porque alguém vai dizer assim, aí tá vendo? Eu queria comprar, você não deixou. Não fica economizando a entrega, não. Ame, sirva, diga eis-me aqui, seja intenso. Esse é o nosso tempo. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os. Qual medida? Até o quê? Ao fim. Fim não é um tempo, é uma medida. Porque a gente precisa entender que Jesus é Senhor do tempo, Ele é Deus. Aqui está falando o fim é que Ele amou com tudo. Tudo. Com toda a sua vida, com toda a sua graça, com todo o seu tempo, com toda a sua disposição. Põe o tópico para a gente poder orar, tem 2 tópicos seguidos. Olha aí. A medida do amor de Jesus é assim: entregar a vida até a última, o quê? Gota, e nos amar até o fim. E o último tópico: não seja indiferente, nem despreze isso. O melhor de Deus não está por vir, está disponível, está acessível, está diante de nós. Mergulha na palavra. Sabe por quê? Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, onde eu encontro a vontade dele? Aqui. Ore mais, leia mais a Bíblia, deixa o Espírito Santo falar. Rogério, essa é a vontade de Deus para você. Aí você vai com confiança, porque tem vida e amor abundantes até o fim para mim e para você. Só quem crê diz. Pode aplaudir e celebrar o nome de Jesus. Deus falou com